posso dizer que meu ano de 2024 foi dividido em duas partes. Uma antes de ler O Caminho do Artista e a outra depois de ter lido esse livro. E eu gosto muito de acreditar que os livros chegam até a gente na hora que eles precisam chegar, porque a gente precisa daquela leitura naquele momento. E com esse livro não foi diferente pra mim. Nos 2 últimos anos eu compartilhei aqui sobre a minha experiência de intercâmbio em Dublin, na Irlanda, onde eu pude morar durante 8 meses e passar por todo o processo de uma intercambista, desde trabalhos, amizades, estudo também. Eu voltei para o Brasil em outubro de 2023 e esse processo foi muito doloroso. Inclusive, eu já compartilhei aqui em outros vídeos o que não te dizem sobre a volta do intercâmbio e eu vivi realmente um luto. Em terapia, eu entendi que luto não necessariamente é quando você perde alguém, mas é a ruptura de algo que foi importante para você. E quando eu voltei, eu precisei reaprender muitas coisas, a estar de novo no lugar que já era meu, mas que de alguma forma eu tinha mudado tanto que eu não me sentia mais parte, sabe? E foi um processo realmente muito intenso, esquisito, porque tudo era muito familiar, mas eu não era familiar naquele ambiente mais, sabe? Enfim, complexo, mas eu compartilhei isso num outro vídeo. No ano passado eu me propus a estar mais próxima aqui do YouTube, a gravar vídeos quinzenais, semanais, nada disso aconteceu e eu peço desculpa, mas realmente eu não tinha condições de compartilhar o processo que eu nem sabia onde daria. Eu realmente não sabia mais quem eu era, meu propósito, o que eu gostava. Eu precisava me encontrar um novo propósito que fizesse sentido na minha vida atual, digamos assim, e talvez não fosse a hora de compartilhar as coisas que eu nem sabia onde dariam. E aqui é que entra o momento exato onde eu encontrei esse livro e, na verdade, eu falo que esse livro me encontrou, porque eu estava tão perdida que eu não estava procurando nada. O objetivo principal dessa autora é nos ensinar a encontrar o caminho do nosso artista interior. Na segunda página do livro, eu marquei aqui com 2 marca-textos diferentes para mostrar, assim, que tá bem marcado e que é para marcar dentro da minha cabeça, dentro da minha alma, que diz assim: lembre-se, há uma energia criativa querendo se expressar através de você. Não julgue seu trabalho ou a si mesmo. Você pode aperfeiçoá-lo depois. Deixe que Deus trabalhe através de você. E aqui eu tive a certeza de que esse livro tinha chegado na hora certa. Pode ser que você já tenha se deparado em algum momento da sua vida onde algum sonho, algum desejo está gritando para sair do papel. Assim como o YouTube para mim sempre gritou para sair do papel e eu ainda tenho pensamentos sabotadores, algo que me faça não fazer isso, algo que me faça procrastinar também. E esse sentimento, esse sonho, esse desejo, a autora chama de receber um chamado. E quando a gente tem esse sentimento, a gente tem a sensação de que não dá pra silenciar. Eu tenho certeza que eu tinha que gravar esse vídeo. Eu não sei pra quem ele vai chegar e eu não sei pra que ele vai servir, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai servir pra alguém porque ele chegou pra mim como um chamado. E isso, nas palavras da autora, significa que algo quer se expressar através de você. E eu senti isso muito forte no ano passado. Eu senti que eu queria seguir uma carreira profissional que é completamente diferente da anterior, de antes de eu ir pro meu intercâmbio, e não dava pra silenciar. Todos os caminhos, todos os sinais davam para que eu seguisse uma coisa completamente diferente do que eu fazia antes. Durante meu intercâmbio, eu acho que eu já compartilhei isso em algum outro vídeo, eu senti muito que meu tempo é muito precioso. Eu não sei se é porque lá a gente ganha por hora, mas eu ficava pensando, cara, aquela hora vale 15 euros, que era o que eu ganhava lá na época. Se eu tô desperdiçando, se eu tô fazendo durante 1 hora algo que não é para eu fazer, parece que eu tô deixando 15 euros na mesa. 15 euros é muito dinheiro. Então minha hora vale muito. E aí eu queria que a minha carreira profissional de agora tivesse mais propósito, tivesse mais amor, tivesse mais carinho do que a anterior. Que de fato eu fosse boa. Não apenas ok, mas que eu fosse muito boa, na verdade. E foi meio que essa energia criativa que precisava existir e eu só precisei deixar com que ela se expressasse através de mim. O outro ponto da frase que me chamou muita atenção foi: não julgue seu trabalho ou a si mesmo. Você pode aperfeiçoá-lo depois. Mais pra frente no livro, a autora fala que nós somos responsáveis pelo nosso trabalho. E o julgamento não faz parte do nosso trabalho. Pelo menos não da forma como a gente faz. E ela fala uma coisa que eu levei pra minha vida, que é cada um tem seu trabalho. O trabalho do escritor é escrever. O trabalho do leitor é ler e ver se aquilo que aquele escritor escreveu faz sentido ou não na vida dele. Não necessariamente a gente precisa fazer o nosso trabalho, julgar, achar que faz sentido, ver
Se vai fazer sentido ou não esse vídeo pra você, é você que vai decidir. É você que vai me dizer, não eu. Esse livro, pra mim, chegou no momento em que eu precisava ler. Assim como eu acredito que esse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você precisava cair nele. Nós achamos que nós somos responsáveis por ambas partes. Escrever, ler, ver se faz sentido e tal. Isso não cabe a nós. Por fim, o último ponto da frase é: deixe que Deus trabalhe através de você. Vou até beber uma água. Eu sou cristã e para os cristãos esse livro vai fazer talvez um pouco mais de sentido, porque a autora traz muito a questão de existe um Criador que nos criou, ou seja, nós somos criaturas feitas por um Criador. E nós somos criaturas feitas por um Criador, feitas para criar. Nós somos um canal, ou seja, deixe que Deus haja através de você. E quando eu parei para pensar nisso, que eu sou apenas um canal para que algo exista, para que a criação de um criador vire uma coisa palpável, isso fez um boom na minha cabeça. Se a gente nega ou esconde algo ser criado através de nós, a gente está bloqueando o agir de Deus sobre a nossa vida. Gente, isso é lindo, sério. Depois eu anotei uma outra parte que a autora fala. Artistas trabalham duro, por isso oramos. A fama virá para alguns. A honra visitará todos os que se esforçam. Como artista, vivenciamos o fato de que Deus está nos detalhes. Realizando nossa arte, levamos uma vida artística. E levando uma vida artística, somos tocados pela mão do grande Criador. E quando a gente entende isso, aquele sentimento de estar perdido, de estar no lugar errado, de estar fazendo coisas erradas, dá lugar a um indivíduo que se encontrou. E foi nesse momento que eu falei, eu realmente estou aqui feita para criar algo. E se tem alguma coisa me incomodando, se tem alguma coisa tentando existir através de mim, eu tenho que liberar e não bloquear. A autora fala que muitas vezes o seu rosto começa a brilhar quando você faz o que você deveria fazer. Se pensar no universo como um vasto oceano elétrico onde você está imerso e no qual se formou, abrir-se à criatividade faz com que você deixe de ser alguma coisa à deriva no mar para transformar numa parte muito mais funcional, consciente e cooperativa daquele sistema. Essa parte do livro eu entendo como se todos nós fôssemos uma micro coisa nesse mundo que, quando se encontra seu verdadeiro artista. Porque aí essa micro coisa ela tem uma função aqui. Ontem, conversando com um amigo, ele falou que levou para a terapia dele a questão dele querer fazer alguma coisa grandiosa para o mundo. Ele quer ser reconhecido por algo no mundo. Ele não quer estar aqui em vão. E aí a gente começou a conversar sobre a gente não tem necessidade de mudar 7 bilhões de pessoas no mundo. Às vezes mudando a vida de uma pessoa, falando algo para uma pessoa, incentivando uma pessoa a fazer algo, a gente já vai mudar o mundo daquela pessoa. E às vezes isso de querer mudar o mundo inteiro, pra quê? Se você pode mudar uma pessoa que está do seu lado e vai transformar a vida dela numa coisa melhor, vai colocá-la num caminho que pode ser melhor para a vida dela. E até aqui eu posso falar que tudo que eu falei foi apenas até a página 20 desse livro. É uma infinidade de booms na cabeça. Falando agora de uma parte mais prática, esse livro traz algumas ferramentas básicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para destravar a nossa criatividade e fazer com que a gente encontre realmente o nosso artista interior. Todos nós temos. Você pode estar aí se perguntando ou se questionando ou se afirmando que você não é uma pessoa criativa. Mas na verdade, a criatividade ela é parte do ser humano. Inclusive, tem uma pergunta que fizeram aqui para a autora que diz assim: a verdadeira criatividade é um atributo de apenas uma pequena parte da população? E a autora respondeu: não, de jeito nenhum. Todos nós somos criativos. A criatividade é uma força natural de vida que todos nós vivenciamos de alguma forma ou de outra. Assim como o sangue é parte do nosso corpo físico e não algo que devemos inventar, a criatividade é parte de nós. Em nossa cultura, tendemos a definir a criatividade de forma estreita demais e a pensar nela em termos elitistas, como algo que pertence a uma pequena tribo de escolhidos como artistas de verdade. Na realidade, tudo o que fazemos requer escolhas criativas, embora raramente se reconheça esse fato. A maneira como nos vestimos, decoramos nossa casa, fazemos nosso trabalho, os filmes a que assistimos e até as pessoas com quem nos envolvemos. Tudo isso são expressões de nossa criatividade. A gente tende a colocar a criatividade numa caixinha de pessoas que constroem um filme, que
ganham o Oscar, essa é uma pessoa criativa, pessoas que escrevem o roteiro de uma novela ou uma banda muito reconhecida por suas letras. A criatividade está na gente. A gente só precisa aprender a utilizá-la. E aqui a autora traz algumas ferramentas básicas para que a gente encontre a nossa própria criação, para que a gente saiba colocar em prática o que está dentro da gente e de alguma forma precisa existir. Eu sempre falo no Instagram a primeira ferramenta básica desse livro, que são as páginas matinais. Pode ser que você já tenha escutado falar sobre isso, e as páginas matinais nada mais são do que 3 páginas que devem ser escritas pela manhã, todos os dias, obrigatoriamente. E são páginas de livre associação, onde você não precisa pensar muito para escrever. Você tem que literalmente pegar uma folha em branco, pegar uma caneta e escrever sem parar durante 3 páginas. No começo parece uma coisa... Para que eu tô fazendo isso? E isso acaba saindo no papel. As minhas primeiras vezes eram mais ou menos assim. Oi, página, eu tenho que escrever alguma coisa aqui que eu não faço a menor ideia do que vai ser. E assim, eu vou tentar porque me mandaram escrever e parece que vai ser legal, vai servir para alguma coisa na minha vida. Mas assim, eu tô me sentindo uma idiota escrevendo isso porque não tá fazendo o menor sentido e a minha letra tá muito feia. E tô reparando agora que eu nem sei colocar vírgula direito, porque esse período aqui já deveria estar completo e assim, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Isso são as páginas matinais. E pasme, depois que você escrever 3 páginas dessas, possivelmente da segunda para a terceira vai surgir algo ou você vai desbloquear algo que tá te prendendo, que tá te bloqueando e que não está deixando com que a criatividade que precisa atravessar você, precisa ser expressada através de você, exista. E ela serve justamente para que a gente tire da nossa cabeça tudo aquilo que nos aprisiona. Então, você percebeu aqui que nessas palavras eu já falei sobre a minha letra tá feia, sobre eu ser uma idiota escrevendo, não fazia o menor sentido tá fazendo aquilo. Isso são bloqueios. A autora chama de sensor interno e perfeccionismo. No começo das páginas matinais, o nosso perfeccionismo, o nosso sensor interno, ele vai tentar sabotar. Pra que você está fazendo isso? Não faz o menor sentido. Lá no final, quando você terminar, não tenho dúvida, porque é impossível que não tenha valido de alguma coisa. Muitas vezes eu começo, inclusive, falando assim, cara, eu preciso muito fazer faxina hoje, porque eu vou receber algumas pessoas em casa e a minha casa tá muito bagunçada e assim, nossa, que bagunça que tá a minha vida. É verdade, se eu começar pela faxina e se eu começar fazendo isso hoje, possivelmente eu vou organizar uma parte da minha cabeça que tá bagunçada porque a faxina não tá feita. Gente, e vai. E nisso, assim, é bonito ver as coisas se desenrolando por simplesmente você estar se libertando de amarras que você e sua mente fizeram. Em outras palavras, essas páginas matinais funcionam como uma drenagem cerebral, porque a função das páginas é esvaziar a mente e recuperar a criatividade. Segundo a autora, e eu posso confirmar isso de acordo com a minha experiência de várias pessoas que fazem isso, as páginas matinais são com frequências negativas, fragmentadas, repletas de autopiedade, repetitivas, infantis e por aí vai. Porque são coisas que ocupam a nossa mente, que bloqueia mesmo. Muitas vezes repletas de raiva, irritação, implicância, e ao longo da escrita, principalmente nas primeiras vezes, esse sensor interno que eu te falei, vai tentar te boicotar, vai falar pra você parar de escrever, vai falar assim, que piada, você não sabe pontuar, se você não aprendeu a fazer isso até hoje, você não vai aprender nunca, vai te julgar na sua ortografia. Mas lembra, esse sensor, ele não tá falando a verdade. E a gente aprende isso. Manhã após manhã, você vai silenciar cada vez mais o que tá tentando te sabotar. E uma coisa importante, a gente não pode esperar ter a vontade de escrever. Essa vontade, ela não vai existir. Como para muitas pessoas, a vontade de ir à academia não existe. A gente precisa se forçar, se esforçar, se dedicar. A gente só vai ter o resultado final depois que a gente der o primeiro passo, depois que a gente tiver uma constância. E aí que as coisas começam a acontecer. Falando uma parte pessoal, pra mim é muito difícil manter a constância em algo. Eu normalmente começo com uma energia muito grande e de repente... E aí vem um pico de energia que me faz... E aí de repente... E isso é constante. A inconstância pra mim é constante. E eu preciso estar sempre trabalhando ela, tentando entender quais são os meus gargalos ali, o que me faz travar em algum momento. E isso é realmente de cada um. Agora a gente vai entrar numa outra parte que eu acho genial. Abre aspas. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer.
A outra ferramenta básica se chama Encontro com o Artista. E essas duas ferramentas juntas são simplesmente incríveis. Pensa que é um processo. A primeira é botar pra fora. A segunda é preencher, é pra dentro. O encontro com o artista é quando a gente se abre para descobertas, inspirações, coisas novas. E esse encontro é deliciosamente simples e super importante. É um tempo, talvez 2 horas por semana, 1 hora por semana, você é quem vai decidir, em que você vai encontrar o seu artista. É um momento reservado para você alimentar a sua consciência criativa e o seu artista interior. Em outras palavras, é uma hora de você brincar, de você se divertir, de você espairecer, de você fazer coisas que você talvez tenha feito quando criança e por algum motivo você parou. Por exemplo, o meu encontro com o artista acontece enquanto eu bordo, enquanto eu pinto, eu desenho. Eu não sei fazer nada disso muito bem, mas eu gosto de fazer. Ele acontece quando eu começo a tocar violão, quando eu canto, quando eu vou ao cinema sozinha, quando eu vou a uma peça de teatro sozinha, quando eu vou pra rua olhar a vitrine, sei lá, monto quebra-cabeça, tomo um banho demorado. E esse encontro é um encontro marcado, onde somente você e seu artista são convidados. Não vale se tiver mais alguém. Deitar na cama e assistir um filme com o seu namorado, com o seu marido, com a sua namorada, isso não conta como encontro com o artista. Se você levar alguém pro seu encontro, você não tá encontrando seu artista, você tá encontrando outra pessoa. Enfim, tem que ser algo que você gosta de fazer, algo que você e seu artista gostam de fazer juntos, onde ali naquele momento você vai se abrir realmente para inspirações. E é muito importante que a nossa parte sensorial esteja online nesse momento. E eu gosto muito de pensar como esse encontro com o artista, com a criança que eu fui um dia. A criança que eu fui um dia tava zero pensando se eu tinha dinheiro ou não para fazer tal coisa. Ela tava ali somente querendo curtir o momento. Então, quando eu pegava ali uma boneca, minhas casinhas da Polly, que eu pegava um papel, um quebra-cabeça, um joguinho, eu vivia ali naquele momento e as coisas vinham, a imaginação fluía. Eu acho que quando a gente cresce, a gente começa a ter tantas obrigações, tantas responsabilidades, que a gente perde esse momento ocioso e o momento de brincar, o momento de se deliciar com a nossa presença. Quando a gente é criança, a gente tá zero ligando se o presente foi caro, a gente tá ligando para carinho, para atenção, para presença. E passar um tempo com essa criança é nutri-la, é lembrar de quem você foi. E esse tempo, quanto mais você faz, mais sagrado ele se torna. E eu não tenho dúvidas de que em algum momento da vida você já não parou pensando assim, nossa, eu queria ter tido consciência quando eu era criança de que eu era uma criança. A gente, quando é criança, quer crescer, né? A gente quer ter responsabilidade. E a gente não tem a consciência de que a gente está vivendo uma das fases mais preciosas da vida. Uma das fases onde a gente só tem uma obrigação: ser a gente, se descobrir, se pertencer, encher o nosso potinho de nós mesmos. E a gente perde isso para depois começar a cumprir tabela em vários lugares, a cumprir checks mesmo da vida cotidiana. E enfim, já falando sobre isso, chega uma etapa onde a autora diz que a gente precisa encher o poço e colocar peixes no nosso lago. Nessa hora é a hora que a gente renova o nosso reservatório criativo. Quando a gente olha com atenção aquilo que a gente botou pra fora, se preencheu, e aquilo vai te dar novos olhares para as coisas. Sabe aqueles detalhes que cada pessoa aprecia de uma forma diferente? Por exemplo, você tá vendo uma obra de arte abstrata e cada pessoa vai tirar uma interpretação daquela obra. Isso significa que você está enchendo o seu poço, o seu reservatório, e dali vai sair alguma coisa, porque você vai, através daquilo, interpretar a sua forma de ver aquilo. Uma coisa legal e que acalma nessa parte é que a arte, ela faz parte do cérebro artista. A arte, ela não age com a razão. Lembrei de uma coisa. Se você já tiver assistido o filme Ponte para Terabithia, tem uma parte que 2 personagens estão olhando para um horizonte onde tem várias montanhas, uns bezerrinhos, um horizonte bonito. E aí, a personagem fala: agora feche seus olhos, mas deixe a mente bem aberta. E na hora que o outro personagem abre os olhos, ele vê um cenário completamente diferente, lindo,
com um horizonte de várias coisas bonitas voando, assim, uma coisa meio encantada, com um rio cortando o horizonte, não apenas aquele cenário de morro e algumas vaquinhas. Ali ela deixou com que a mente aberta imaginasse coisas naquele horizonte. E isso é o que o cérebro artista faz. Ele nos faz ver através e além daquilo que a gente está enxergando. Muitos de nós, ou todos nós, temos algo, algum sonho que a gente quer fazer, mas por a gente não se achar suficientemente bom, acaba não fazendo. Acha que aquilo não é o nosso papel, acha que nós não somos suficientemente capazes de fazer aquilo. Com esses fragmentos e esses insights que eu tirei através desse livro, e pasmem, tudo que eu falei aqui foi só até a página 52, e esse livro tem apenas 271 páginas. E assim, tem mais um mundo de coisa. E esse livro, eu conversei com ele, assim, ele foi realmente meu grande amigo. Se não fosse a terapia, se não fosse entender que aquele processo precisava acontecer e fazer alguma coisa para não cair mais e mais, sabe? Ele foi muito importante para mim. Muitas outras coisas aqui que eu aprendi através desse livro. Se você gostou desse vídeo, me deixa saber, escreve aqui embaixo se você teve algum insight, se você vai começar a executar alguma dessas ferramentas básicas, e eu espero muito que você execute, porque elas realmente transformam a nossa vida. Se você já faz ou vai começar a fazer, me conta aqui como você tem se sentido. Eu falei lá no começo que 2024 foi um ano bem difícil, principalmente no começo do ano, onde eu tava completamente perdida. E esse livro realmente me ajudou a me reencontrar, encontrar um novo propósito. E eu queria compartilhar essa parte com vocês, que eu acho que é muito importante e faz parte de todo esse pensamento, de todos esses insights que eu senti. Durante o intercâmbio, eu fiz muita faxina, trabalhei muito como babá, fui garçonete, e em muitos desses momentos eu ficava com a mente vazia, eu só tinha que estar ali executando processos manuais, né? Eu não precisava pensar muito para fazer uma faxina, eu ficava ociosa, com o cérebro pensando e a mão ali, o corpo executando o que precisava fazer. E durante esses momentos eu refleti muito que eu queria usar o meu tempo para fazer coisas que eu gosto. Eu queria voltar para o Brasil e começar a fazer coisas que realmente eu sentia que seriam do meu propósito. Claro que demorou um tempo até eu me encontrar, até as coisas se ajeitarem, mas eu tinha essa certeza. Eu não queria mais viver no piloto automático e sentir que eu estava vivendo para outras pessoas. E eu tive a oportunidade de viver muitos momentos de solitude. Eu passei por 7 países, contando com a Irlanda, e boa parte desses passeios eu fui sozinha e sem querer eu tava ali vivendo momentos com o meu artista. Eu tava encontrando o meu artista, fazendo várias coisas que eu gostava, mas que eu tava tirando um tempo pra fazer isso. Eu fiz isso inconsciente, tá? Eu sempre gostei muito de viajar, mesmo aqui próximo da minha cidade, né? Eu nunca tinha feito viagens internacionais, eu só tinha viajado uma vez, assim, pra muito longe, aqui dentro do Brasil mesmo. E desde 2021, por um hobby, eu comecei a estudar sobre milhas aéreas. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas nada mais é do que você, com os gastos que você tem no seu dia a dia, você acumular milhas para poder viajar de graça. Em 2021, quando esse assunto apareceu para mim pela primeira vez, eu mergulhei. A gente estava na pandemia, eu sentia que eu queria viajar, mas eu sabia que aquele não seria o momento. E já naquele momento eu comecei a ensinar as pessoas tudo que eu tava aprendendo. Porque eu falei, gente, eu acho que as pessoas não conhecem sobre isso, de fato não conhecem. E devorei esse assunto. E desde aquele momento, desde aquela época, eu recebo várias pessoas falando, Laura, você tem que ensinar para as pessoas a fazer isso. Isso é uma coisa que você gosta muito, você tem didática, você gosta de viajar. E quando eu voltei do intercâmbio, esse assunto voltou na minha cabeça. E eu falei, gente, será que é a hora de eu começar a trabalhar com isso, né? Trabalhar com consultoria de milhas, ensinar milhas aéreas profissionalmente para as pessoas. E graças a tudo isso que eu falei para vocês, a aplicação de todas essas ferramentas, de todas essas estratégias, eu hoje trabalho com algo que eu amo, algo que me faz feliz, algo que está alinhado ao meu propósito de vida, que é ajudar pessoas através de um conhecimento. E aquela parte, né, que eu falei do meu amigo, que a gente não precisa mudar o mundo inteiro, a gente só precisa mudar o mundo de quem tá ali perto da gente, hoje acontece na minha vida. Eu ensino pessoas a acumularem milhas de acordo com os gastos que elas têm. Muita gente ainda acha que precisa gastar rios de dinheiro. Não, quando eu comecei a acumular, eu gastava nem R$1.000 por mês, eu já estava acumulando. E já fiz algumas viagens gratuitas, já tive a oportunidade de levar minha mãe e meu namorado para conhecer o Nordeste, já fui visitar uma amiga na Bahia que eu conheci no intercâmbio.
tudo com milhas aéreas sem pagar pela minha passagem. E eu fico muito feliz de hoje poder compartilhar isso aqui no meu YouTube, que possivelmente vocês vão me ver falando sobre milhas aéreas em algum momento, em algum vlog que eu tenho vontade de fazer. Mas hoje, com as milhas aéreas, eu já tenho um e-book para quem quer começar a aprender do zero. Ele tem um valor super acessível e é super fácil, super leve, super prático de ler. Eu tenho uma consultoria de milhas personalizada, onde eu monto para cada cliente uma estratégia de acúmulo. Independente de quanto gaste, eu ensino e pego na mão mesmo para te mostrar esses são os melhores caminhos para você começar a viajar gratuitamente com suas milhas aéreas. Até agora eu tenho compartilhado apenas no Instagram, então caso você não me siga, já me siga lá. O @ é LemosLauraA. Lá eu compartilho muito sobre milhas aéreas, mas também relembro muitas coisas sobre o meu intercâmbio, falo muito sobre esse livro, sobre as coisas que eu aplico no meu dia a dia. Então assim, é um passo de cada vez, está sendo muito gradativo, muito com calma no processo para que eu não me atropele e nem dê passos maiores que a minha perna. Espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha feito sentido para você. Depois me conta, por favor, se você aplicou alguma ferramenta e como tem sido também. Se você quer saber um pouco mais sobre milhas aéreas, já me siga lá no meu Instagram, pode ser que esteja rolando alguma coisa nesse momento. Mas obrigada para você que assistiu até aqui, foi um prazer enorme e uma honra compartilhar um pouquinho da minha história. Já se inscreve, acompanha aqui os outros vídeos que agora, de verdade, eu voltei. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez. Um beijo grande e te vejo no próximo vídeo. Tchau!